eu descrevi as ferramentas necessárias para você trabalhar com a técnica do DNA recombinante, a gente descreve as etapas do processo na brincadeira. Primeira etapa, moçada, é o corte do DNA dos indivíduos envolvidos através das enzimas endonucleases de restrição ou simplesmente enzimas de restrição. No caso, né, gente, de eu fabricar uma bactéria com genes humanos para insulina, eu vou pegar a enzima de restrição, cortar o DNA humano, cortar o DNA humano, cortar o DNA bacteriano. Uma vez, gente, que nós cortamos, segunda etapa da brincadeira, a colagem do DNA recombinante. Sendo, moçada, que essa colagem é feita em duas etapas. Primeiramente, ela é feita através de pontes de hidrogênio, através lá das extremidades pegajosas. Lembrando que as extremidades pegajosas são os fragmentos complementares que a gente deixa quando a gente usa a enzima de restrição. Ou seja, né, moçada? Quando eu fui lá, usei a enzima de restrição, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. Peguei o DNA bacteriano, abri, deixei de um lado preto GCTTAA da bactéria, do outro lado preto AATTCG da bactéria. Posicionei o gene para insulina, AATTCG azul humano, GCTTAA azul humano. E aí quando eu coloco o DNA humano azul com o DNA preto da bactéria, encosto, adenina azul com timina preta, adenina azul com timina preta, timina azul com adenina preta, timina azul com adenina preta, ponte de hidrogênio. Timina humana com adenina da bactéria, timina humana com adenina da bactéria, adenina humana com timina da bactéria, adenina humana com timina da bactéria. Então a gente liga para o ponto de hidrogênio, mas como eu falei, ponto de hidrogênio não é muito forte. Então eu quero uma cola que seja mais forte. E aí, terceira etapa, a colagem. A colagem do DNA através de ligações covalentes. E aí, moçada, isso é feito através da enzima DNA ligase. Então, a enzima DNA ligase, ela vai consolidar a ligação. A gente comentando, né, que seria tesoura e cola. Tesoura, a enzima de restrição. Cola, tem a cola inicial, que é a ponte de hidrogênio, mas a cola de verdade mesmo, a nossa super bonder de DNA, a enzima DNA ligase. Então ela cola o DNA preto no DNA azul no DNA preto, DNA humano da bactéria, DNA bacteriano no DNA humano. E a gente, moçada, colou. Uma vez que a gente cola, eu tenho, moçada, o DNA recombinante. Então, como eu tinha comentado, faço questão de repetir, o DNA recombinante, ele é o DNA de interesse, o gene de interesse, mais o vetor. No meu exemplo, o gene humano, o gene de interesse, o vetor, o DNA bacteriano aqui na parada. Então, cortei, colei com ponte de hidrogênio, colei com a enzima DNA ligase, e aí, moçada, DNA recombinante. Eu diria para vocês que se eu estivesse produzindo uma bactéria geneticamente modificada, acabou, tá? Acabou, pronto. A bactéria geneticamente modificada, ela está formada. Entretanto, imaginem que a gente está fabricando, sei lá, uma planta geneticamente modificada ou um animal geneticamente modificado. Se for uma planta ou um animal, a gente ainda tem mais 3 etapas na brincadeira. Quarta etapa, moçada, a clonagem do DNA recombinante. Ora, por que, por exemplo, a clonagem do DNA recombinante? Porque eu imagino, moçada, que você não vai querer modificar apenas uma célula da planta ou uma célula do animal. Você vai querer modificar milhões delas, né? Mesmo porque, suponha que eu quero fabricar uma planta com genes humanos produtores de insulina. Vem cá, se tiver uma célula na planta fabricando insulina, ela vai produzir insulina suficiente para eu dar para o diabético e tratar a doença dele? Não vai dar, moçada. Uma célulazinha fabricando insulina, a quantidade seria tão pequenininha que ia acabar dando em nada. Para vocês terem uma quantidade significativa de insulina, ao ponto de você conseguir usar como medicamento no diabético, eu vou precisar
de muitas e muitas células da planta. Milhões e milhões de células da planta fabricando insulina em quantidade significativa. Daí tu já imaginou o trabalho que ia ser cortar e colar na célula da planta uma vez, cortar e colar na célula da planta 2 vezes, cortar e colar na célula da planta 3 vezes, cortar e colar na célula da planta 4 vezes. Daqui que chegasse em milhões de vezes, gente, é inviável. Vamos ser mais inteligentes? Que então, ao invés de você cortar e colar várias vezes, você fazer isso uma vez e xerocar. Então eu cortei, colei, fiz o DNA recombinante e vou agora xerocar. Clonagem do DNA recombinante. Clonagem, nesse caso, a criação de várias cópias do DNA recombinante. Então eu vou xerocar a criação, a produção de várias e várias cópias do DNA recombinante. Para que isso? Para poder modificar várias células, ou de vários organismos diferentes, ou várias células de um determinado organismo que eu queira modificar. Como é que a gente faz para clonar o DNA recombinante? 2 maneiras. Número 1, técnica in vivo. Toda vez que você falar que alguma coisa é in vivo, quer dizer que ela é dentro de um ser vivo. No caso lá da técnica in vivo, a gente vai lá, adiciona o DNA recombinante em uma bactéria. E, gente, quando a bactéria se reproduz, quando a bactéria faz reprodução assexuada, ela copia o DNA dela e copia o DNA recombinante também. Em outras palavras, eu boto na bactéria e a bactéria tem todo o trabalho por mim. Ok? Em outras palavras, ok? Era uma vez, gente, uma bactériazinha e a bactéria tem o DNA dela, o DNA circular. Eu coloquei o DNA recombinante. Então a gente vai lá, adiciona o DNA recombinante a uma determinada bactéria e aí pronto. Toda vez que a bactéria se divide, a bactéria vai lá, ela faz a reprodução assexuada, ela copia o DNA dela e copia o DNA recombinante também. Toda vez que a bactéria se reproduz, a bactéria copia o DNA dela e ela copia o DNA recombinante também. Pronto, moçada, eu consegui o que eu queria. O DNA recombinante em azul, ele está lá se replicando. Basta ficar alimentando as bactérias, que as bactérias vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e criando várias cópias do DNA recombinante. Então isso aí é a técnica in vivo. Você tem a técnica in vivo e você tem a técnica in vitro. Toda vez, moçada, que você fala que alguma coisa é in vitro, quer dizer dentro de um tubo de ensaio. Nesse caso, moçada, in vitro dentro de um vidro, dentro de um tubo de ensaio, não é dentro de um ser vivo. Sendo que a técnica in vitro, ela se chama PCR, ou reação de cadeia de polimerase. Gente, a PCR, a reação de cadeia de polimerase, ela, moçada, é uma técnica que ela consegue criar várias cópias de uma determinada molécula de DNA em altas temperaturas. Como assim altas temperaturas? Na casa, gente, dos 90 graus Celsius. E qual é a vantagem, cara, de você conseguir criar várias cópias do DNA em temperaturas muito altas? Ora, moçada, das aulas lá de bioquímica, quanto maior a temperatura de um sistema, maior velocidade das reações químicas, maior velocidade das reações enzimáticas. Sendo que essas altas temperaturas, na casa, gente, dos 90 graus. O que quer dizer que na casa dos 90 graus, a grande vantagem é que você vai ter uma altíssima velocidade. Então eu vou criar várias cópias de uma determinada molécula de DNA em altas temperaturas, gente, em altas velocidades, de modo extremamente rápido. Entretanto, alguém briga comigo. Ora, Landim, quando aumenta a temperatura de um sistema, eu aumento a velocidade das reações enzimáticas. Então, por exemplo, na casa lá de 40 graus, a velocidade vai estar bem alta. Mas se eu continuar aumentando 50, 60, 70, etc e tal, a gente desnatura as enzimas
E o resultado é que a velocidade da reação ela cai. Como é que você está dizendo para mim que você vai criar essas várias cópias do DNA em temperaturas na casa de 90 graus, sem que as enzimas desnaturem? E aí é o grande truque. Isso aqui é feito através de uma enzima chamada de TAQ-DNA polimerase. Essa enzima TAQ-DNA polimerase é a enzima DNA polimerase de uma bactéria chamada de termos aquáticos. Para quem não lembra, a enzima DNA polimerase é quem duplica o DNA, e nesse caso o termo TAQ, termos aquáticos aqui na brincadeira. E por que a gente usa a enzima justamente da termos aquáticos? Ah, moçada, porque a enzima dessa bactéria ela tem uma peculiaridade. A bactéria termos aquáticos é aquela bactéria que ela vive em chaminés vulcânicas submarinas no fundo do mar. Quem não lembra da aula de enzimas, pode dar uma revisão depois, que criaturas que toleram temperaturas mais altas de todas as que a gente conhece no planeta são algumas bactérias que vivem em vulcões submarinos. Né? Comentando que em humanos, quando é que as enzimas desnaturam? Poxa, gente, na casa de 40 graus, as nossas enzimas já desnaturam. Então não adiantaria aumentar a temperatura do sistema 37, 38, 39, 40 graus se eu usasse enzimas humanas. Com enzimas humanas, desnatura em 40 graus. Entretanto, nas bactérias que eu chamei de termoacidófilas, ai caramba, será que vocês lembram do nome? Amigas de calor em ambientes ácidos, o ponto de desnaturação ele é superior a 90 graus. O que quer dizer? Que se eu pegar a enzima de bactérias desse tipo, como a bactéria termos aquáticos, em 90 graus ainda não desnatura. Como elas vivem em fontes vulcânicas submarinas, as enzimas desses caras somente desnaturam a temperaturas acima de 90 graus. Bem acima de 90 graus. Ou seja, em 90 graus, a enzima ainda está bombando. Essa técnica, moçada, foi uma técnica que facilitou muito as técnicas de engenharia genética. A PCR barateou pra caramba todas as técnicas de engenharia genética. Foi inventada lá há alguns anos e é bem melhor do que a técnica em vivo. A técnica em vivo tem que dar comida para a bactéria se reproduzir, blá blá blá. Aqui não. Na técnica in vitro, na PCR, eu obtenho muitas e muitas cópias do DNA que eu quero, por exemplo, DNA recombinante, com temperaturas altíssimas. Quanto mais alta a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas e, sem desnaturar, eu vou usar essa enzima TAQ-DNA polimerase, tem a enzima que duplica o DNA nessa bactéria, que vive em vulcões submarinos, onde você tem as enzimas que desnaturam a temperaturas altíssimas. Então elas conseguem manter alta velocidade, mesmo em altas temperaturas, sem desnaturar. Pronto. Daí então o truque preferido da gente, para a gente poder, moçada, duplicar, xerocar, clonar o DNA recombinante. Então a gente tem lá 4º capítulo da novela. 5º capítulo da novela, moçada, transfecção. Onde, moçada, transfecção é a inserção do DNA recombinante no organismo que você quer modificar. Então, a inserção do DNA recombinante no organismo que se deseja modificar. Então, a inserção do DNA recombinante no organismo a ser modificado. Ora, quem vai ser esse organismo? Ah, quem você quiser. Você quer modificar quem? Uma planta? Você quer modificar quem? Uma célula animal? Então a gente chama isso de transfecção. Como é, moçada, que a gente trabalha com transfecção? Eita, gente, tem várias e várias técnicas que podem ser utilizadas quando a gente trabalha com transfecção. Por exemplo, existe uma técnica, moçada, chamada de eletroporação, onde a eletroporação
ela usa eletricidade para poder dilatar os poros da carioteca. Eita, para quem não lembra, carioteca, a membrana do núcleo, no que você dilata os poros da carioteca, facilita a entrada do DNA recombinante. Então, para o DNA recombinante entrar no núcleo com mais facilidade. Outra técnica que a gente pode discutir aqui, chamada biobalística, onde a biobalística ela utiliza um aparelho chamado de canhão de genes. Eita, tudo bem, eu sei que ficou estranho pra caramba, mas esse canhão de genes é uma das táticas mais fáceis e mais baratas para modificar alguém. Agora, ela é rápida, fácil, barata, mas ela é meio que imprevisível. Como é que funciona? A biobalística. Era uma vez, moçada, a célula era uma vez o núcleo. E aí está lá o DNA da célula. Beleza, essa célula que eu quero modificar. Como é que funciona o tal do canhão de genes? No canhão de genes eu vou pegar partículas de ouro, bem pequenininhas. Gente, por que ouro? Porque ouro é inerte. Ouro, moçada, não causa nenhum dano a você. E aí eu vou pegar essas partículas de ouro e ao redor delas colocar o DNA recombinante. Entre aspas, isso aqui é a bala do canhão de genes. Várias e várias partículazinhas de ouro com DNA recombinante ao redor. Ô Landinho, ouro não é caro pra caramba? É. Você não diz que essa técnica é barata? É. Pelo amor de Deus, a quantidade de ouro que eu vou usar é ridiculamente pequena. São partículas microscópicas que você vai ter. E reutilizáveis. Por quê? O canhão de genes atira as bolinhas lá de ouro com DNA recombinante. Gente, o ouro, ele passa, ele atravessa a célula sem causar danos, porque ele é muito pequenininho, ele é inerte, e o DNA recombinante, ele fica. Então, quando você vai atirando, claro, né, que pode ser lá que você atire várias dessas bolinhas e o DNA, ele não fique no núcleo como você quer. Aliás, a maioria delas provavelmente não vai acertar o núcleo. Entretanto, algumas delas acertam o núcleo e deixam o DNA recombinante. Por que isso aqui é imprevisível? Porque a gente não tem mira, não tem como mirar de maneira a acertar no núcleo, é meio que na doida. Então, às vezes, não passa pelo núcleo e não adiantou nada. Às vezes, passa pelo núcleo e adiantou. Problema número 2. Mesmo quando passa pelo núcleo, eu não tenho como garantir que o DNA recombinante vai adicionar o DNA. Não tenho como garantir que esse DNA recombinante ele vai conseguir ser adequadamente transcrito para depois ser traduzido. Então, é meio imprevisível. Fácil, rápido, barato, porém imprevisível, tanto em termos de acertar no núcleo, como mesmo que se acerte no núcleo, você vai conseguir ficar lá. A gente, moçada, muitas vezes utiliza seres vivos para poder fazer a transfecção. Existe uma bactéria chamada de Agrobacterium tumefaciens, onde essa bactéria, Agrobacterium tumefaciens, não, gente, relaxe. Ninguém vai ter que saber o nome decorado da bactéria. Ela é especialista em adicionar DNA em vegetais. Ou seja, quando você quiser adicionar DNA, particularmente em plantas, eu uso essa bactéria Agrobacterium tumefaciens, que ela já está acostumada com isso. É por isso que plantas transgênicas, elas são muito mais fáceis de produzir do que animais transgênicos. Plantas transgênicas, moçada, o trabalho é todo da bactéria. O meu trabalho é colocar o DNA recombinante na bactéria, que é uma célula simples e tal, e aí eu coloco a bactéria na planta, ele infecciona a planta e coloco o DNA lá. Nós também costumamos utilizar vírus. Vírus, né, moçada? Eles são especialistas em enfiar o DNA deles na célula hospedeira. Então a gente pode utilizar vírus para poder adicionar o DNA recombinante na respectiva célula hospedeira. Inclusive nós vamos utilizar vírus humanos para poder modificar células humanas. Mesmo o vírus da AIDS, a gente depois vai conversar sobre ele, que ele é utilizado em várias técnicas de engenharia genética para modificar células humanas. É claro, um vírus da AIDS modificado para não causar doença nenhuma na gente. Mas a gente usa vírus para isso. E, última técnica que eu queria lembrar, microagulhamento. E o nome, moçada, ele é mais ou menos autoexplicativo.
o microagulhamento, ele utiliza microagulhas para poder injetar o diacho do DNA. Sendo pessoas que essa aqui também é uma técnica muito utilizada para poder modificar células humanas. Aliás, ela é particularmente utilizada para poder modificar, para inserir DNA em óvulos. Ok? Filosofando um bocadinho para você. Suponha, por exemplo, que eu queira modificar um indivíduo da espécie humana, colocando um gene de interesse nele. Gente, modificar um adulto é muito complicado. Por que modificar um adulto ele é muito complicado? Gente, você, adulto, um humano adulto, ele tem algo em torno de 70 trilhões de células. Ô, gente, 70 trilhões de células é complicado. Tu já imaginou, por exemplo, pegar uma agulha e furar a célula 70 trilhões de vezes para colocar o DNA do jeito que eu quero em cada célula humana adulta? Caramba, é complicado, né? De modo, moçada, que não é legal trabalhar com humanos adultos. Quanto menos células ele tiver, é melhor. Por exemplo, que tal, ao invés de trabalhar com humano adulto, trabalhar com humano na fase embrionária, onde ele tem, por exemplo, sei lá, 16 células? Ah, gente, é muito mais tranquilo, né? Ao invés de você ter que modificar 70 trilhões de células, poxa, gente, são só 16. É bem mais fácil. Aliás, se é mais fácil trabalhar com menos células, melhor do que o embrião, é o zigoto, né? Porque o zigoto, ele só tem uma célula. Daí, para modificações em animais, né, em humanos, o ideal é mexer, gente, nesse caso, com o zigoto. Porque o zigoto é uma célula só. Só que é uma célula que origina todas as células do adulto. Se você vai lá e coloca no zigoto, todas as células do adulto vão ter o gene que você quer, você vai modificar todo mundo. Agora, claro, tem que ser uma coisa bem programada, né? Não dá para fazer isso em casos de reprodução natural. Reprodução natural não dá certo, né? Mas se você de repente pegar bebê de proveta, aí dá certo, né? Você pega o bebê de proveta, pega um tubo de ensaio, coloca espermatozoide do homem, coloca óvulo da mulher no tubo de ensaio, e a fecundação, ela é feita no tubo de ensaio. Inclusive, bebê de proveta, o nome é fertilização in vitro. In vitro, num tubo de ensaio. O que é que o nome? É bebê de proveta. Proveta é um nome para tubo de ensaio. E aí você forma o zigoto. Quando ele é uma célula só, ele é uma célula grandona, está lá o núcleo, eu pego uma agulha, pego um microscópio, vejo onde está o zigoto, pego a agulha, fura a membrana, fura a carioteca e injeto o DNA recombinante no núcleo do zigoto. E aí tranquilo, né, moçada? No que eu fiz isso, o zigoto origina um embrião, origina o adulto, e todas as células do adulto serão modificadas desse jeito. Na verdade, eu posso mexer no zigoto, ou posso mexer nas células que originam o zigoto, né? O zigoto é formado pela soma do espermatozoide mais o óvulo, né? Então, teoricamente, eu poderia mudar o zigoto, o espermatozoide ou o óvulo. Entretanto, na prática, o que eu prefiro usar? O zigoto ou o óvulo, mas não o espermatozoide. Vamos lá, faça aí um pequeno exercício mental e imagine qual é o inconveniente de usar espermatozoide nessa técnica. Ah, porque o espermatozoide se mexe? Bom, isso é o de menos. Eu poderia privar ele de algumas substâncias nutrientes para ele e ele ficaria paradinho no canto dele. Então, o problema não é esse, não. Alguma outra possibilidade que você está imaginando? Gente, tamanho, né? Espermatozoide, ele é muito menor do que o óvulo é. Então, mesmo com a ajuda de um microscópio, o espermatozoide ele é tão pitototinho que seria difícil pegar a agulha, furar o espermatozoide, a membrana, o núcleo e injetar o DNA recombinante no espermatozoide. Não, espermatozoide não é legal. Melhor usar o óvulo, né? Porque o óvulo é uma célula muito maior. O óvulo, moçada, é a maior célula do corpo humano em volume. O óvulo ele é bem grandão. Daí, como o óvulo é bem grandão, facilita no microscópio. Vê onde é que está o núcleo do óvulo, vê a agulha furando a membrana, furando o núcleo, injetando o DNA recombinante lá dentro. Então, a gente, através do microagulhamento, utiliza agulhas e microscópios para injetar o DNA em óvulos ou mesmo no zigoto. Mas, gente,
Espermatozoide não, tá? Espermatozoide, moçada, ele é muito pequenininho, mesmo no microscópio é difícil de manipular ele. Então eu prefiro o zigoto, porque o zigoto é maior, o óvulo, porque o óvulo é maior. Células grandes facilita a visualização, o microscópio facilita a manipulação. Então a gente foi lá e fez a transfecção, né? E injetei o DNA recombinante no carinha que eu queria modificar. Lembrando que o ideal é em óvulos, em zigotos. Por quê? Porque nesse caso, uma vez que o zigoto, uma vez que o óvulo, ele é modificado, o resultado é que todas as células do adulto serão modificadas. Todas as células do adulto apresentarão o gene de interesse. O gene que eu estou querendo colocar lá. Então me poupa trabalho pra caramba, né? Ao invés de você ter que chegar a modificar o adulto com 70 trilhões de células, modificar 70 trilhões de células do adulto, eu modifiquei uma célula. Modifiquei o óvulo, modifiquei o zigoto. Quando esse zigoto originar um adulto, todas as células do adulto apresentarão o gene de interesse. Última etapa, moçada, aqui da novela, vai ser, gente, a seleção. Como assim, Landim? Seleção? A seleção dos organismos modificados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, nem sempre dá certo, né? Por exemplo, se eu uso lá o canhão de genes, pode ser que nenhuma das balas, entre aspas, acerte o núcleo e eu não consiga modificar a célula. Se eu uso, por exemplo, lá um vírus, pode ser que a célula hospedeira elimine o vírus. Então nada garante, moçada, que vai dar certo. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não. Como é que eu seleciono se deu certo ou não deu certo? Era uma vez um grupo de sementes que eu tentei modificar geneticamente. Como é que eu sei quais delas foram modificadas com sucesso e quais delas não foram modificadas com sucesso? O truque. Juntamente, moçada, com o DNA de interesse, juntamente com o gene de interesse, o gene que eu estou a fim de colocar, junto com o DNA de interesse, a gente adiciona um gene marcador. E o que é um gene marcador? É um gene, moçada, que marca quem foi modificado. Daí, ele está junto do DNA de interesse. Quem ganhar o DNA de interesse, também ganha o gene marcador. Quem não ganhar o DNA de interesse, não ganha o gene marcador. E esse gene marcador, como é que ele trabalha? De maneira geral, ele é um gene para resistência a uma determinada droga. Daí, moçada, quem tiver resistente à droga, tem um gene marcador, tem um DNA de interesse. Quem não tiver resistente à droga, não tem um gene marcador, não tem o DNA de interesse. Então o truque é muito simples. Eu vou lá e aplico a droga. Desde que eu aplico a droga, algumas sementes vão morrer. Ora, as sementes que morreram é porque elas não são resistentes à droga. Se elas não são resistentes, elas não têm um gene marcador, elas têm um DNA de interesse. Tem que morrer mesmo, né? Que eu tive um trabalho do caralho para fazer isso, para diabo da semente não aceitar ser modificada. Ora, eu tô com tanta raiva delas que eu tive um trabalhão e ela não aceitou a modificação, que eu quero é matar essas desgraças mesmos. Quem sobreviveu? Ah, gente, quem sobreviveu é porque é resistente à droga, então tem um gene marcador, então também tem o DNA de interesse. Então, para você saber se deu certo ou não, é bem simples. A gente vai lá e aplica a droga. Ora, quem morrer é porque não recebeu o gene de resistência. Se não recebeu o gene de resistência, é porque não recebeu o gene de interesse. Volto a dizer, não me interessa, né? Eu quero é que morra mesmo essa desgraça aqui, que só fez eu perder meu tempo. Agora, quando a gente usa essa droga, quem sobrevive à ação da droga é porque é resistente. Se você sobrevive à droga, se você é resistente, é porque você recebeu o gene de resistência. E se você recebeu o gene de resistência, automaticamente você também recebeu o gene de interesse.
Matei 2 coelhos com a cajadada só. Eliminei as plantas que não me interessam. Quem morreu é porque não me interessa, não recebeu o gene de interesse. E selecionei as que me interessam. Quem sobrevive recebe o gene de resistência e com isso recebeu o gene de interesse. A semente, nesse caso, está pronta para ser plantada. Então, última etapa, seleção. Então, fiz o DNA recombinante, a gente, moçada, clona, transfecta, quem inseriu o DNA recombinante, seleciona para ver se deu certo ou não.